Olá! Hoje a gente vai fundo numa ideia, assim, bem provocadora do Sam Harris, que ele trouxe numa palestra. A pergunta é, será que a ciência pode mesmo definir o que é certo e errado? E mais, porque ele argumenta que algumas religiões, especificamente as abraâmicas, talvez não sejam as melhores bússolas morais pra gente. Vamos tentar destrinchar isso. Exato. A fonte é essa apresentação, né? Onde o Harris basicamente liga a moralidade ao bem-estar. Ou ao sofrimento, claro, de seres conscientes. Certo. A lógica dele é mais ou menos assim. Se nosso bem-estar é afetado por fatos do universo, da nossa mente, e a ciência investiga esses fatos... Então a ciência teria algo a dizer sobre moralidade. Isso. Teria um papel importante, pelo menos na visão dele. Vamos ver como ele constrói esse raciocínio. Ok, então a base de tudo é que moralidade tem a ver com algo concreto, tipo o bem-estar das pessoas, dos seres. Como ele visualiza isso, fica meio abstrato, né? Ele usa uma imagem, uma metáfora que ele chama de paisagem moral. Pensa num terreno assim, com montanhas altas, os picos, que seriam o máximo de bem-estar possível, e vales bem fundos, que representam o sofrimento extremo. O Harris argumenta que mesmo sem saber exatamente onde estão todos os picos, todo mundo concorda que existe um vale péssimo. Que seria... o pior sofrimento possível para todos. Se a gente concorda que isso é ruim e deve ser evitado... Entendi. Então já temos um ponto de partida. Exatamente. E aí navegar nessa paisagem, tentando ir para os picos e evitar esses vales de sofrimento desnecessário, isso seria o objetivo da moralidade. Tá, mas e a ciência? Como ela entra aí? Porque bem-estar parece algo tão complexo, talvez até subjetivo, né? Sim, ele reconhece a complexidade, mas aí ele faz um paralelo interessante com a saúde. Com a saúde. Definir saúde perfeitamente também é super difícil, mas nem por isso a medicina deixa de estudar o corpo, identificar o que causa doença, buscar curas, tudo com base em fatos biológicos, né? Certo, faz sentido. Da mesma forma, ele sugere que a gente pode estudar cientificamente mesmo quais condições sociais, psicológicas, biológicas levam a mais bem-estar ou a mais sofrimento, mesmo que a definição final de bem-estar ainda esteja em debate. As respostas estariam ligadas a como o universo funciona, sabe? E isso torna a moralidade um campo que pode ser investigado por fatos? Potencialmente factual, sim. Pelo menos é a proposta dele. E é essa base no bem-estar que leva ele a questionar o papel da religião como a fonte principal de moralidade? Exatamente. É aí que a análise dele fica mais, digamos, direta. Ele até conta um caso de um debate... Ah, é? Ele criticou a misoginia do Talibã, algo bem concreto, e uma acadêmica presente hesitou em condenar, sabe? Até práticas hipotéticas bem extremas, tipo, sei lá, furar olhos de crianças se a justificativa fosse religiosa. Nossa! Para o Harris, isso foi um exemplo claro de um problema. Quando a lealdade a um dogma religioso passa por cima da preocupação real com o sofrimento das pessoas. Uma desconexão perigosa, na visão dele. Entendi. E quais são os problemas mais específicos que ele aponta nas fontes religiosas, baseado nessa palestra que a gente está analisando? Ele levanta alguns pontos. Primeiro, os próprios textos sagrados. Ele menciona passagens tipo do Deuteronômio, sobre apedrejar mulheres que não fossem virgens no casamento. Ou o fato de a escravidão não ser condenada de forma explícita em vários textos. Coisas que hoje a maioria de nós acha moralmente bem problemáticas, né? Sim, com certeza. E aí o argumento dele é, o fato de a gente precisar editar esses textos ou fazer interpretações muito seletivas sugere que estamos usando uma outra bússola moral, uma que vem de fora da religião, para poder julgar o que é aceitável ou não ali dentro. Entendi. E além dos textos em si, ele critica dogmas específicos também? Sim. De acordo com a análise do Harris, que está na fonte, ele argumenta que alguns dogmas centrais do Islã, por exemplo, coisas sobre infiéis, martírio, a ideia do Corão ser perfeito e imutável, poderiam levar a consequências negativas no mundo real. Como, por exemplo? Bom, ele cita a justificação da violência em alguns casos, ou o tratamento desigual das mulheres. É importante frisar, claro, que essa é a leitura e a crítica do Harris, né? Sim, claro. É a perspectiva dele que estamos analisando. Isso. E ele não para por aí.
Ele também critica a Igreja Católica. Alega que, historicamente, certas ações e ênfases doutrinárias, ele menciona a questão da contracepção versus a prevenção de abuso infantil. Mostraria um desalinhamento com o foco que ele defende, que é o bem-estar e a redução do sofrimento. Ele também fala sobre as nossas intuições morais, né? Tipo, aquele problema do bonde. Como isso se encaixa na discussão? Isso, ele aborda essa complexidade. O problema do bonde, aquele dilema clássico, né? Desviar o trem para salvar 5, matando 1, ou não fazer nada. Sei. Ou o fato da gente se importar muito mais com uma vítima que tem nome e rosto. Ele até citou um exemplo, uma menina chamada Rokia, do que com estatísticas de milhares de vítimas anônimas. Isso mostra que nossas reações morais não são lá muito lógicas ou consistentes sempre. Verdade. Mas, pro Harris, essa complexidade toda não quer dizer que não existam verdades morais ligadas ao bem-estar. É como ilusão de ótica, sabe? Elas existem, mas não negam que a física descreve uma realidade objetiva por trás. A dificuldade de achar resposta não significa que não existam respostas melhores ou piores em termos de consequências para o bem-estar. Então, para amarrar tudo isso, né, a tese central do Harris, pelo menos nessa fonte que a gente viu, é que se a gente ancorar a moralidade no bem-estar de seres conscientes, a gente abre a porta para a ciência investigar e informar nossos valores. Certo. E ele argumenta que muitas doutrinas religiosas, especialmente as abraâmicas, por causa de certos dogmas e talvez uma resistência maior à revisão crítica, podem acabar sendo mais obstáculos do que guias nesse objetivo, de maximizar o bem-estar e minimizar o sofrimento. Isso definitivamente deixa a gente com o que pensar, se a gente aceita essa premissa, né? Que a moralidade está ligada às consequências reais das nossas ações e crenças no bem-estar de todos. Como que a gente pode, então, avaliar criticamente qualquer sistema de crença, qualquer tradição, por mais antiga ou reverenciada que seja, olhando para o impacto real, para o florescimento ou sofrimento que ela causa no mundo? Que critérios a gente usaria para fazer essa avaliação que fossem além da própria fé ou da tradição que o sistema invoca? Fica aí a reflexão.